Isaías 53 que foi lido, eu quero apenas destacar aqui 2 versos. Isaías 11, verso 1 nos diz assim: um ramo brotará do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, e Jesus é considerado filho de Davi, e um renovo frutificará das suas raízes. No capítulo 53, no verso 2, ele diz: foi crescendo como um renovo, como um broto diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele não víamos beleza alguma para que nós o desejássemos. A palavra renovo aqui é a palavra natsar em hebraico. Natsar. E é por isso que Jesus é chamado de Nazareno. Não somente porque ele foi morar em Nazaré, mas porque havia uma profecia em Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Esse é o nosso Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Quando José, Maria e Jesus voltaram do Egito, eles ficaram com receio de voltar até Belém, que alguns anos antes havia acontecido uma caça às crianças ali de Belém. Historicamente, dizem que chegou a 2.000 crianças assassinadas à ordem de Herodes, para evitar que o futuro rei, que vieram do Oriente, alguns magos vieram adorar. Então, para evitar que futuramente alguém se assentasse no trono, no lugar dele, ele tentou eliminar a concorrência. Mas no capítulo 53, no verso de número 11, nos diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Antes de nós irmos para o nosso texto de reflexão, eu queria fazer 2 perguntas para você. Você está satisfeito com Deus? Poucos améns. Vou perguntar de novo, você perdeu a oportunidade de dizer um amém bem forte. Você está satisfeito com Deus? Amém! E a outra pergunta é: Deus está satisfeito com você? Pode dizer todo mundo junto, então? Misericórdia. Mas é desse jeito mesmo. Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Não é mérito nosso, não é porque nós fizemos alguma coisa, não é porque nós merecemos, mas é graça. Então, somente a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Por isso nós podemos estar sentados aqui na casa do Pai, adorando, exaltando, entrando no Santo dos Santos em adoração. Aquilo que só o sumo sacerdote uma vez por ano podia fazer, nós podemos fazer todos os dias, o dia todo, porque pelo nome de Jesus você pode chegar na presença de Deus. Dentro daquele lugar chamado Santo dos Santos havia uma arca cuja tampa era chamada de propiciatório. Propício é favorável. Ali era aspergido sangue para a remissão dos pecados do povo. E a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, e o sangue de Jesus então nos redimiu de todos os nossos pecados. E por isso nós podemos declarar nossa adoração, nossa comunhão com o Senhor. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 13. Lucas 13. Nós já estudamos aqui há algum tempo atrás, no capítulo 13, no verso 1 até o verso 5. E nós meditamos sobre
também daquela vinha, e aqueles que eram responsáveis pela vinha. Jesus então conta a parábola de Isaías, que fala dessa vinha, e essa vinha era o povo de Deus, mas aqueles que cuidavam da vinha, em lugar de devolver a renda ao dono da vinha, eles mataram os empregados, e depois ele mandou o seu único filho para que viesse receber o que era de direito ao dono da vinha. E quando eles viram o herdeiro, eles disseram: vamos matá-lo e a vinha será nossa. E veio Jesus e eles o mataram. E então a Bíblia nos diz que Deus tirou do povo de Israel esse direito de conduzir a adoração. O prédio de adoração foi destruído no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reerguido. Hoje é um privilégio nosso, como igreja, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e oferecer a Ele um sacrifício não de sangue de animais, como nós ouvimos aqui a leitura de Hebreus 13, verso 15, na abertura desse culto. Nós oferecemos a Deus sacrifício, sim, mas de louvor, de ação de graças, declarando que nós amamos o Senhor e cantando louvores a Ele. Então nós vamos passar uma parábola que Jesus conta ali no verso de número 6 ao verso 9, e vamos para o verso 10. Lucas capítulo 13, verso 10 ao verso 17. Se você encontrou o seu texto, pode se colocar em pé para nós fazermos a leitura do Evangelho e ouvirmos ela de pé, em reverência à palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus. Lucas 13, verso 10 a 17 nos diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há ou existe 6 dias em que se deve trabalhar. Então, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou o jumento para levá-lo para beber? Esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Pai, que esta palavra encontre morada em cada coração aqui, ou aqueles que ouvirem esta meditação em outro momento, e que o nosso coração seja como um terreno fértil que produza fruto de arrependimento, e não somente fruto de arrependimento, mas também o fruto dos nossos lábios, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor pela glória de Jesus. Assim oramos em nome dele, que já venceu a própria morte e
e está sentado à tua direita, e governa sobre os céus e sobre a terra. Sim, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, te adoramos. Amém. Podem sentar. O tema de nossa reflexão hoje é religião não, adoração. Religião não, adoração. Em todos os lugares que você for, no mundo todo, em todas as culturas, você vai ver gente adorando. Alguns adoram animais, outros adoram répteis, estrelas. Alguns adoram os mortos, outros adoram imagens confeccionadas pelas suas próprias mãos, deuses que eles projetaram com a sua própria mente, deuses criados. A palavra de Deus nos revela o Criador, aquele que nos fez. Não fomos nós que projetamos um Deus, mas é Deus que projetou a raça humana. Ele nos criou com as suas próprias mãos, e quando Ele nos criou, Ele disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aqueles que deveriam ensinar essa palavra do Senhor e proclamar libertação, como Lucas capítulo 4, verso 18, nos diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus voltou daquele deserto, com o poder do Espírito Santo, ele declarou em alto e bom som, capítulo 4, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dentro de uma sinagoga. Sin em grego é junto. Agogós é a pessoa que pega na mão de uma criança e conduz ela. Por isso que um pai da agogós, despaidias em grego é criança, e aquele que conduz é agogós. Então a pessoa vai para uma faculdade e faz uma especialização em pedagogia. Já ouviram falar essa palavra? É a palavra grega. Pedagogos é pedagogia, aportuguesada para o nosso linguajar mais comum. Mas é alguém que pega na mão da criança e agora ensina ela como ela deve se comportar na sociedade, aprende a ler e a escrever e outras coisas mais. Ele estava numa sinagoga, um lugar onde juntos deveriam aprender a palavra de Deus. O que Jesus cita lá no capítulo 4, no verso 18, 19, é o que Isaías 61, verso 1 a 3, está escrito. E nos diz que naquela sinagoga Jesus abriu, procurou o texto do profeta Isaías, abriu ali e leu, e disse: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que aconteceu naquela sinagoga em Nazaré? Eles quiseram levar Jesus para um precipício e jogar Jesus precipício abaixo, para que, caindo lá embaixo, ele morresse. O lugar onde deveria ser ensinado a palavra de libertação era um lugar de prisão. O texto nos diz que uma mulher por 18 anos era escrava de Satanás. Alguns anos atrás eu estava conversando com algumas pessoas, não vou dar nome para não identificar, mas não é daqui nem dessa cidade, mas é do Paraná. Ele diz que Satanás, o diabo, não entra na igreja. Em Marcos, no capítulo 2, nos mostra um endemoniado dentro da igreja, dentro da sinagoga, e Jesus repreende ele, manda ele sair daquele homem. Jesus ia na sinagoga porque
Era ali que o povo se reunia para aprender a palavra de Deus, e no lugar onde deveria ser lugar de libertação, nós vemos que nesse texto se tornou lugar de prisão. A hipocrisia daquele líder, daquele chefe, daquela sinagoga foi tão grande, seu ódio por Jesus era tamanho, que ele se levanta na mesma hora, ele diz para o povo: olha, tem 6 dias da semana para vocês virem aqui para ser curados. E quantos ele curou? Ninguém. Porque se ele houvesse curado alguém, aquela mulher não estava mais há 18 anos sofrendo naquele mesmo lugar. A religiosidade do homem é preocupada com rituais externos. Mas se eu fizer assim, aí Deus age assim. Mas se eu fizer assim e assado, Deus vai agir desse jeito. Isso é feitiçaria, gente. Se eu fizer o sinal da cruz 3 vezes, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo outro, ou rezar tantos Pai Nosso, ou tantos outro tipo de oração, aí isso aqui vai acontecer. Gente, isso é feitiçaria. A Bíblia chama isso de feitiçaria. Deus não é movido por um abracadabra humano. Não somos nós que manipulamos Deus, é Deus que nos tem na sua mão. Ele nos sustenta, Ele sustenta o mar, Ele mediu o mar na palma da sua mão. Imagina o tamanho da mão de Deus. Deus é muito maior do que o mar. Os céus dos céus não podem conter Deus. Deus é muito maior. Como é que nós poderíamos imaginar que Deus pode ser transportado pelas mãos humanas? Jamais. Esse é o nosso Deus. E Ele nos mandou o seu único Filho, Jesus, que vem, está presente dentro daquela sinagoga. Ele vê aquela mulher sofrendo 18 anos, diz: filha, vem aqui, fique livre do seu mal, da sua prisão. Porque imagina uma pessoa, já viram pessoas corcundas? Quem já viu pessoa corcunda aqui? Terrível. A pessoa não consegue se endireitar. Imagina a dor terrível que essa pessoa sente o tempo todo. A gente já fica com dor no pescoço quando a gente tem que ficar olhando meio, para cima. Não é assim que acontece conosco? Imagina 18 anos desse sofrimento. Quanta dor. Mas a religião humana está preocupada com rituais. Já passou por esse ritual, já passou por aquele rito de passagem ali, já fez aquilo aqui. Ele está preocupado em rituais. Ele vai para um lugar de adoração para oferecer um certo ritual a Deus. Nós não oferecemos rituais a Deus aqui. Nós nos reunimos às 7h30 nos domingos, ou às 9 da manhã, na quarta-feira às 19h30, às 7h30, porque é um horário de comum acordo para que nós estejamos reunidos no mesmo tempo, no mesmo lugar, para adorar a Deus. O que eu posso oferecer, o que você pode oferecer a Deus, a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é: Senhor, me perdoe. Profeta e também rei Davi, no Salmo 51, no verso 17, nos ensina que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e humilde. Isaías 57, no verso 15, nos diz que Deus proclama: eu habito alto e sublime céu, mas eu também moro, habito com aquele que é quebrantado e humilde de espírito, para fortalecer o coração do humilde e do quebrantado, e consolar seu coração. A religiosidade do homem é preocupada com o funcional. Ele
ele quer saber se as coisas estão funcionando no prédio da igreja. Ele esquece que ele é um adorador. Imagina que nós cancelássemos a celebração hoje à noite, e alguém que não veio aqui dissesse: mas por que cancelou o culto? Que negócio é esse? O que o pastor está fazendo? Cadê os diáconos dessa igreja? Mas ele não veio. Então a pessoa que é religiosa, ela é preocupada com rituais, ela é preocupada com o funcional, semelhantemente àquele líder daquela sinagoga. A mulher acabou de ser liberta por 18 anos de uma enfermidade visível para todo mundo. E todo mundo conhecia ela, porque não havia tanta gente morando naquele lugar. Mesmo diante de um sinal tão miraculoso, maravilhoso que Jesus pratica, ele tem crítica nos seus lábios, A religiosidade do homem é incapaz de libertar alguém. Rituais não libertam ninguém. O batismo não é para salvar ninguém, o batismo é para o salvo. A ceia não é para salvar alguém, a ceia é para o salvo. Faz sentido? Estão comigo? De vez em quando você fala um amém para me ajudar, né? Entender que você está entendendo, mas não diga amém para tudo. Amém? Precisamos ser coerentes. Só pelo fato de que alguém está estudando a palavra de Deus não quer dizer que ele vai ser uma pessoa fiel. Hoje de manhã nós estudamos sobre os falsos profetas, e eles se espalham que nem praga. Paulo nos diz que nós devemos analisar o que está sendo pregado, avaliar o que está sendo ensinado. Aquele lugar onde Jesus estava era um lugar de ensino, é onde você tem que tirar suas dúvidas. É onde você tem que abrir seu coração e dizer: eu não estou entendendo isso aqui, me ajuda. É um lugar de socorro, é um lugar de libertação. A religiosidade do homem será envergonhada na presença do Senhor. Assim como o chefe da sinagoga e os outros que junto com ele se levantaram contra o que Jesus havia feito, nos diz no verso 17: e todos os seus adversários, não era apenas o líder, havia um grupo junto com ele, adversários, ficaram envergonhados, porque eles consideraram que tirar um boi de dentro da estrebaria e levar para tomar água, tirando da prisão e descedentando o boi, era mais importante do que libertar uma mulher que 18 anos estava corcunda. Mas eles não poderiam ter essa opinião bem formada, porque eles nunca foram agentes de Deus para a libertação de ninguém. Em lugar de abrir as portas, eles construíam mais muros. A história nos mostra que, além dos 10 mandamentos que Deus escreveu naquelas tábuas de pedra, eles criaram 613 leis. 613 leis. E essas leis estavam acima da lei de Deus. Mateus capítulo 15, Jesus indignado com aqueles líderes, ele diz: olha, vocês desprezam o ensinamento de Deus, mas vocês honram o ensino de vocês, ensinando doutrina que vocês criaram. E diga-se de passagem que hoje nós vemos muitos ministérios criando leis para os membros da igreja, de tal maneira que prende, encarcera o coração e a mente das pessoas.
elas estão presas, mas este lugar, assim como em Nazaré, era um lugar de libertação, porque Jesus estava presente ali. E Jesus está presente aqui. Ele veio para nos libertar. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele. Isaías profetiza que pelas feridas dele nós fomos sarados. O pecado que era contra nós, a dívida foi paga quando Jesus morreu naquela cruz. Amém? A opressão de Satanás, nós vemos aqui nítido nesse texto. Ela impede uma adoração verdadeira. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Às vezes a gente usa o termo "estou com o espírito abatido". A palavra espírito é usada para tantos contextos, não é assim? É o espírito do Natal, a atmosfera, aquilo que impera no ambiente. Aí de repente a pessoa está triste, a gente diz que ela está com o seu espírito de tristeza, um ambiente tristonho invade o coração da pessoa. Ao passo que a Bíblia nos diz que Deus é a fonte da nossa alegria. Mesmo no meio das tribulações, dificuldades, nós podemos e devemos nos alegrar. Não se alegrar é pecado. Não estou falando de festa, estou falando de alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira é contentamento. Estar contente em toda e qualquer situação. A opressão de Satanás impede a adoração verdadeira e escraviza a pessoa. Ela não consegue enxergar direito as coisas. Aquela mulher estava encurvada, ela não podia olhar para o céu. A pessoa cega não consegue enxergar verdades que às vezes estão estampadas diante do seu rosto. A pior cegueira não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Em João no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, no final do capítulo 9 de João, alguns desses fariseus chegam perto de Jesus e dizem: por acaso nós também somos cegos? E Jesus disse: vocês são cegos, porque vocês dizem que enxergam. E eles ficaram com raiva de Jesus, mais uma vez. Jesus não veio aqui para agradar a plateia. Jesus não veio, não andou nessa terra para alcançar ibope, simpatia. Ele veio aqui para agradar a Deus. Tem uma frase, não sei se você já ouviu, mas que diz que nem Jesus agradou a todo mundo. Quem já ouviu essa frase? Nem Jesus agradou a todo mundo. Já ouviram? Você já usou essa frase? Quem já usou essa frase? Na verdade, a gente devia dizer: nem todo mundo se agradou de Jesus, porque ele agradou sim quem é mais importante, que é o Pai. Aí eu repito a pergunta do início: você está contente, está satisfeito com Jesus? Amém. Mas será que ele está satisfeito com você? A opressão de Satanás impede a verdadeira adoração, escraviza a pessoa, oprime a pessoa controlada por ele. Ele oprime. Ele impede que a pessoa tenha a verdadeira alegria. Porque fruto do Espírito é amor, paz, alegria. E aí segue mais uma lista de 6 outros itens produzidos pelo Espírito Santo no coração de cada crente em Cristo. A opressão de Satanás humilha a
ele seduz, ele induz e depois deixa a pessoa humilhar. E muitos nessa humilhação são capazes de destruir a própria existência, tirar a própria vida. Quando eu estava no seminário, um dos meus professores, ele disse que, não aqui no Brasil, mas ele assistiu um filme no tempo que ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, e lá ele assistiu um filme onde havia um morador de um outro mundo que veio para a Terra, e ele não conseguia rir. Ele não entendia por que a gente ri, porque o ser humano ri. E então ele foi questionando, foi investigando para tentar entender por que o ser humano ri. E aí ele viu uma explicação que para ele fez sentido. Para que alguém ria, você precisa colocar ele dentro de um corredor, fustigar ele e colocar ele em alta velocidade, e quando ele está numa alta velocidade, você puxa uma porta na frente dele, ele bate de cara na porta, e isso produz alegria. O mundo oferece esse tipo de alegria, que é orquestrado pelo inimigo das nossas almas. Eu aqui. Fala sério. Você já se alegrou quando viu alguém se dando mal? Não pode mentir, gente. Sabe quem é que está fustigando isso do lado da gente? Sabe quem é que está alimentando isso na gente? Não é o Espírito Santo de Deus. É a ação dele. É a ação dele. Porque o desejo dele é nos ver na sarjeta, humilhados, destruídos, porque nós somos o objeto do amor de Deus. E ele odeia tudo aquilo que Deus ama. Tudo que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pelo contrário, desfrute da vida eterna. O inimigo das nossas almas, esse espírito maligno, ele está aí à nossa volta, gente. Não é sem motivo que Jesus diz no final da sua oração: livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque ele está aí à volta para nos humilhar. Não para nos promover, para sermos honrados, mas para sermos destruídos e castigados. Agora, o ministério de Jesus. Esse texto nos fala da religiosidade do homem, da ação do inimigo, mas também nos mostra a estratégia de Jesus. Jesus estava na sinagoga. Lucas 4, ele estava na sinagoga. Ele ia nas sinagogas, porque Jesus usa também as estruturas. Jesus não disse: agora vamos destruir tudo que é prédio de adoração. Não. Jesus usa as estruturas. Jesus usa meios de comunicação, como televisão, internet, e pasme, até o celular ele usa
para libertar pessoas. Não é que Jesus seja tecnológico, é que a mensagem dele continua a mesma, mas ele pode e quer usar a sua boca, a minha boca, ele quer usar o nosso exemplo e as nossas mãos, a nossa voz para trazer libertação. Amém? Se o inimigo pensou que com aquela pandemia ele iria frear a igreja, as pessoas que estavam testemunhando, acostumadas a testemunhar de Jesus, usaram os meios de comunicação que estavam ao alcance dele, e então o Evangelho alcançou proporções que não se imaginam. Nós ainda não conseguimos juntar ou contabilizar o número de pessoas que realmente foram alcançadas pela palavra de salvação através dos meios de comunicação nesse período de pandemia. Nós não sabemos. E provavelmente não vamos saber, mas nós vamos conhecer essas pessoas no dia que Jesus retornar. Ele liberta da opressão, das trevas. Hebreus capítulo 2 nos diz, no verso 16, que ele não veio libertar anjos, mas ele veio salvar a descendência de Abraão. Ou seja, aqueles que são filhos da fé, aqueles que são pela fé, aqueles que creem. Ele liberta da ignorância. O ensino de Jesus aqui foi tão contundente que aqueles que eram professores dentro daquela sinagoga ficaram envergonhados, porque eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Porque a religiosidade que eles elaboraram estava prendendo as pessoas, não trazendo libertação. E quantas pessoas hoje estão presas? Talvez por uma enfermidade, como o caso dessa mulher, talvez no uso de entorpecentes, talvez pela pornografia. Pasmem, hoje tem mais mulheres entrando na pornografia do que homens. Esses são os dados. Tem crescido o número de mulheres alcoólatras, porque as mulheres começaram a agir como os homens, dentro da cultura do homem, e estamos se embriagando mais do que os homens, em proporções percentuais. Mas Jesus veio para libertar. Ele liberta da ignorância. Ele promove a verdadeira adoração. Porque quando Jesus age, quando Jesus faz, ele faz com que aquela mulher que 18 anos estava gemendo, em lugar de gemer, ela estava adorando. E quem viu e ouviu, no final desse texto nos diz que eles estavam glorificando e com alegria, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Ele não somente libertava, mas também ensinava. Jesus usa as escrituras, sim. Hoje nós vemos crescendo cada dia mais o número dos desigrejados, aqueles que acreditam que podem adorar a Deus em casa sozinhos. Eles não precisam de se reunir, eles não precisam ouvir uma pregação, porque na verdade ele pode procurar o pastor que mais lhe agrada na internet. É a faca de dois gumes. Algo que deveria ser bênção, talvez se torne maldição. Mas como é que eu vou saber se é bênção ou maldição? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter experiências com Ele, conhecer a palavra dele, para ser de fato livre. A palavra de Jesus para aquela mulher: filha, você está livre. Queria orar com você.
Talvez você conheça alguém que está numa prisão. E talvez você mesmo esteja preso.